Bom, nós estamos aqui então na primeira atividade da praça, da 7ª Semana Nacional do Cérebro. Eu estou aqui com o Gabriel, que é doutorando em paleontologia pela USP de Ribeirão Preto. Queria saber então, Gabriel, o que é isso que vocês trouxeram aqui para a praça? Qual que é a contribuição que vocês estão dando para a Semana do Cérebro, para a compreensão de neurociência? O nosso tema é como que a gente pode estudar o cérebro em animais extintos. Então a gente trouxe aqui alguns exemplos, que a gente tem alguns moldes, né, de fósseis, de hominídeos, que a gente pode observar também Só para explicar, hominídeos então, esses aqui são antepassados nossos. Isso. Não existem mais. Não existem mais, são todos extintos e faziam parte da linhagem dos homens, do mesmo grupo dos homens. Aqui a gente pode observar pelo tamanho da caixa craniana, esses aqui não tem moldes do cérebro, né? Mas com o tamanho da caixa craniana a gente consegue estimar o tamanho do cérebro deles e fazer comparações de como se evoluiu, né, na linhagem dos humanos. Esse aqui é um Australopithecus e esse aqui, ao contrário dos outros, a gente tem um molde já, mas é um molde natural. Foi preservado com um sedimento que entrou dentro do crânio, aí o crânio quebrou e sobrou o molde do cérebro natural. E aí, a partir do molde do cérebro, é possível fazer comparações então com os cérebros modernos e tentar traçar a linha evolutiva. Como é uma coisa assim mais simplificada, porque é só um molde, né? A gente não consegue ver muitas estruturas assim. Dependendo do cérebro, a gente consegue ver uma ou outra estrutura. Mas, por exemplo, estudar o tamanho do cérebro, né? A gente pode comparar entre várias espécies e ver como que se deu a evolução do tamanho do cérebro. Aí aqui a gente trouxe alguns exemplos também de outros mamíferos, né? Esses aqui são dois crânios um é um lobo-guará e esse aqui é um felino. Tá, esses aqui são crânios reais. São crânios de verdade, isso. Mas de animais recentes, não são fósseis. Sim. E esse aqui é um molde também de um crânio de um animal extinto também, que era da linhagem dos mamíferos, chamado de Cynodonte. Ainda não era um mamífero. Não era um mamífero, mas estava na mesma linhagem. Assim. E aqui por último a gente tem também algumas tartarugas. Esse aqui é um molde foi impresso também com impressora 3D do crânio da tartaruga mais antiga de todas. Esse aqui é um fóssil, que é lá de Presidente Prudente, de uma tartaruga de 80 milhões de anos mais ou menos. E esse aqui é um cágado de barbicha, que é um animal recente. Isso aqui tem 80 milhões de anos? Isso, exatamente. Posso pegar? Pode. Eu tenho 80 milhões de anos de história na minha mão, é isso? Exatamente. Muito bom, muito bom. Com esse aqui, apesar de não ser verdade, você tem 210, mas... Mas esse aqui são 80 milhões mesmo. Milhões isso existe nesse planeta desse jeito, faz 80 milhões de anos que ele está aqui. Preservado bonitinho. Quer dizer, ele está aí desde antes da grande extinção dos dinossauros. Sim. 65 milhões de anos, não é? Isso, exatamente. Ele é do último estágio antes da extinção, da grande extinção dos dinossauros. Muito bacana. E o quanto que um bicho desse mudou de 80 milhões de anos para cá? Se eu posso dizer que ele, grosso modo, mudou para isso aqui? Eles são do mesmo grupo. Do mesmo grupo? Do mesmo grupo. Não é exatamente o mesmo grupo, mas são grupos aparentados, né? Eles não mudaram muito, para falar a verdade. Desse grupo aqui para esse, eles não mudaram muita coisa. Mas se você comparar com o outro, né, que esse aqui é a primeira tartaruga, você já tem umas modificações mais avançadas, assim, tem umas coisas mais diferentes. Quer dizer, a gente sempre fala de evolução como sendo mudança, e você acha que o animal que era quadrúpede vai virar bípede necessariamente, né? Mas quando a gente olha para anfíbios e répteis, não é bem assim. Sim. Você pega crocodilianos, por exemplo, eles mudaram muito pouco. Exatamente. E hoje, um crocodilo é tão evoluído quanto um ser humano. Sim. Porque ele sobreviveu até aqui, então ele... Sobreviveu até o mesmo ponto, né? Então... As tartarugas são um exemplo bastante interessante, porque é um grupo que, desde antes dos dinossauros já estava aí. Então você tem tartaruga mais antiga com 220, 210 milhões de anos. E elas já são tartarugas. Você olha para elas, você vê que é uma tartaruga. Então é uma história de sucesso, assim, bem a evolução nem sempre implica mudança anatômica. Você pode ter algumas pequenas adaptações. Eles não são idênticos. Então você tem algumas modificações, mas não é uma modificação muito grande nesse caso. No caso dos dinossauros, você tem uma modificação bastante grande. No caso dos dinossauros, muita gente pensa que viraram os lagartos de hoje, mas são as aves, é isso? As aves de hoje, tem uma modificação bastante grande.
Quando você fala show pomba, você está falando show dinossauro, é mais ou menos por aí. E essas outras peças aqui são o quê? Esses aqui são moldes de cérebros mesmo. Aqui é de uma tartaruga, que é dessa tartaruga aqui, da mais antiga, né? Ela não está em escala, né? Ele está um pouquinho ampliado. Uhum. Esse aqui é do Tiranossauro Rex, aquele famoso do Jurassic Park, né? Então, o cérebro de um Tiranossauro Rex é essa coisa comprida. Isso. Então, desses répteis, né, de aves, ele já é bem parecido com o de mamíferos, ele é bem mais arredondado, né, assim. Mas os dinossauros e de outros répteis, você tem essa estrutura tubular, né, bastante alongada. Você tem os nervos saindo aqui, você consegue ver algumas estruturas, como os hemisférios cerebrais, o bulbo olfatório aqui, mas os hemisférios não são tão expandidos como em mamíferos. E olha só que interessante, olha o tamanho do bulbo olfatório comparado com o restante do cérebro. Ele tem, sei lá, um quarto, um quinto, um quarto do tamanho. Isso quer dizer que esse animal conseguia sentir cheiros a quilômetros de distância. Sim. Ele era um animal... Esse aqui especificamente, ele era carniceiro, né, o T-Rex. Então, eu acho que o sentido de olfato era bastante importante para identificar onde que tinha comida. Quer dizer, o Tiranossauro Rex, ele era um abutre da época. Mais ou menos, um urubu. Então todo mundo pensa que o Tiranossauro Rex era o grande predador que caçava, fazia emboscada, mas isso é coisa de filme. Muito bacana. Pelos estudos mais recentes, é essa a imagem que a gente tem dele. E aqui, por último, a gente tem dois dinossauros também. Esse aqui é os dois são da linhagem dos saurópodes, que são aqueles pescoçudos gigantescos. Esse aqui é um brasileiro, que é o mais antigo dos saurópodes, de 220 milhões de anos, mais ou menos. Chama Saturnalia tupiniquim. E esse aqui já é um daqueles pescoçudos gigantes. Então você tem também que é bastante diferente, né? Ele não é tão alongado quanto do Tiranossauro Rex ou da tartaruga aqui, da Proganopteris, mas ele também não é tão arredondado e expandido como de mamíferos e aves. Resumo da ópera então, você consegue estudar neurociência em pedra. Tem gente que tira leite de pedra, vocês tiram os cérebros de pedra. Muito bacana. Gabriel, obrigado pela tua participação. Bem-vindo aí à Semana do Cérebro. Espero poder contar com vocês nas próximas edições. Obrigado. Valeu.